Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania real multiministério. A união de duas organizações missionárias, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei. E aqui agora, eu desejo que você que está conectado se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. Eu vou agora compartilhar mais um significado da jornada de capelania. O chamado de Deus é irresistível. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite em sua mente, em seu coração, ricamente. Muitos benefícios advirão. A Bíblia diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Hebreus 5:4. Os que não são chamados por Deus para o exercício do pastorado, ou ministério missionário, ou capelania evangélica, farão grande males se quiser entrar no ministério apenas por orgulho, soberba ou vaidade. Sobre a insensatez de querer ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária, um capelão ou uma capelã, sem ser chamado ou ter a certeza do chamado irresistível, Charles H. Spurgeon diz: homem nenhum deve intrometer-se no rebanho como pastor. Deve ter os olhos postos no sumo pastor, esperar seu sinal, sua ordem. Antes que assuma a posição de embaixador de Deus, deve esperar pelo chamamento do alto. Se não fizer, mas se lançar às pressas ao cargo sagrado, o Senhor dirá dele e de outros semelhantes: eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 32. Guarde isso em sua mente. A escolha é de Deus. É Ele quem determina o papel de cada um na sua obra ou seara. Ninguém determina para si mesmo se vai ou não ser um pastor. É Deus quem chama e constitui pastores, dando as suas igrejas. O chamado do apóstolo Paulo é um exemplo de como Deus escolhe vasos que usa. Este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios. Atos 9:15. E ainda mais Atos 20:28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
O verdadeiro ministério deve vir de Deus e não da parte dos homens. Cada pastor, ou missionário, ou capelão deve poder dizer como Paulos, apóstolos, não da parte de antropos, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1, versículo 1. Que cada pastor ou capelão possa ver a si mesmo como uma dádiva de Deus para a sua igreja. Jeremias 3,15, a Bíblia diz: Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente, na jornada terapêutica de capelania real multiministério. Ainda mais, não duvide do seu chamado, extrema fidelidade. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Jesus Cristo, ao iniciar seu ministério, começou a chamar pessoas, iniciando pelos seus 12 apóstolos. Foram diversas as pessoas chamadas por ele, Cristo Jesus, para segui-lo. A vida do discípulo, que é chamado por Cristo Jesus para segui-lo ou para a realização de alguma missão específica, é extraordinária. O chamado de Deus exige que saiamos do nosso conforto. Levante-se. Não podemos permanecer na mesma postura diante da voz de Deus. O discípulo de hoje precisa vencer todos os obstáculos que o impedem de levantar-se na direção do cumprimento do chamado irresistível de Deus. O discípulo não pode valorizar nada acima do chamado de Deus. Nada pode te prender diante do chamado irresistível de Deus. Você precisa deixar tudo aquilo que lhe prende e o impede de realizar a vontade e o chamado irresistível de Deus. Guarde isso em sua mente e em seu coração. E eu me pergunto, o que te impede de ouvir a voz terapêutica de Deus? Tome atitude diante desse fato. Não adianta ter boas intenções, se levantar, deixar tudo, se não for pela causa correta. Siga a Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ouça a voz certa e tome atitude para atender ao chamado certo. Você precisa fazer o que ele, Cristo Jesus, lhe chamou para fazer. Cumpra o seu chamado. Jesus Cristo disse: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Jesus Cristo disse: tenho ainda outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz e seguirão. Guarde isso em sua mente e coração. Se Deus não nos chamasse, jamais o buscaríamos. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus.
Se Deus não nos despertasse, jamais iríamos a Ele, pois estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Como é bendito o amor de Deus que nos escolhe e nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para o reino do seu amor. Deus está sempre chamando pessoas. Deus chama você. Está conectado ouvindo essa pregação. Mas é você que tem de responder. Isso ocorre porque Ele escolhe fazer a sua obra com a cooperação dos seres humanos escolhidos e capacitados por Ele. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens para serem usados da melhor forma do crescimento da obra de Deus. Por isso Deus nos chama e sempre está buscando pessoas para a realização de seus propósitos, porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Continue permitindo que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração, em sua mente, na jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério. Cada pessoa tem um chamado específico de Deus. Você sabe qual é a sua missão de vida? Se não sabe, está procurando com todas as suas forças. Você sabe a contribuição que deve fazer, que deve dar a este mundo antes de morrer? Então, a missão principal de qualquer pessoa neste mundo é manifestar, anunciar, proclamar que Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a única esperança de salvação das almas. Entenda o que estou dizendo nessas palavras. Deus ama você, tem um projeto e um propósito para a sua vida e você tem uma missão. Se você está vivo, é porque Deus quer lhe usar para fazer alguma coisa. Deus lhe colocou no mundo para manifestá-lo, anunciá-lo. E você o manifesta e o anuncia de um jeito que ninguém mais consegue fazer. Consegue entender tudo isso? Mas é você que tem que descobrir isso. Ninguém pode fazê-lo por você. Ninguém pode abrir a senha que Deus deu a você. Só você pode fazê-lo. E Deus não abre tudo de uma vez, mas aos poucos. Deus diz, a primeira coisa é essa. A próxima é essa. E a terceira é aquela. E você diz, mas Deus, por que o Senhor já não fala tudo? E Deus responde, não. Se eu contar tudo, você não vai aguentar. Então, viva passo a passo, mas procure seu propósito com todo o seu coração e sua mente, e acima de tudo, Deus ficará muito feliz com você. Consegue entender isso? Nosso simples sorriso pode fazer a diferença na vida das pessoas. Porque nós somos colocados no mundo para fazer a diferença. Mas não nós, e sim Cristo Jesus em nós. Consegue entender isso?
Ouça agora sinais que ajudam a identificar a chamada irresistível de Cristo Jesus. É preciso ter certeza da chamada irresistível de Cristo Jesus antes de aventurar em tão importante e exigente obra. De fato, a Bíblia a tem como a obra mais excelente, porém a que exige a maior responsabilidade e que atrairá os maiores perigos. Para se constatar um verdadeiro chamado para o ministério da palavra, o ministério da diaconia, o ministério da capelania evangélica, é preciso que haja um desejo intenso de realizar a boa obra, uma irresistível, incontrolável, ardente e amorosa sede de contar aos outros as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. Além grande conquistador de almas, alguém disse dele: ele tinha infinita e insaciável avidez pela conversão de almas. Charles H. Spurgeon disse: não entre no ministério da palavra se puder passar sem ele. A palavra de Deus deve ser um fogo em nossos ossos. Do contrário, se nos aventurarmos ao ministério da palavra, seremos infelizes nisso. Será incapaz de suportar as diversas formas de abnegação que lhe são impróprias e prestaremos pouco serviço àqueles às quais ministramos. Guarde isso em sua mente e coração. Não deve ser um impulso repentino e irrefletido. O ministro só pode segurar-se e fortificar-se na graça, força que lhe foi dada na sua chamada, e se não tem certeza da chamada irresistível do alto de Cristo Jesus, não tem em que segurar-se. Guarde isso em sua mente, em nome de Cristo Jesus. Como pastor, ele é um dom de Cristo à igreja, também como diácono, diaconisa e capelão, cuja missão é equipar, preparar os santos, os crentes, os cristãos, a igreja para o pleno amadurecimento espiritual, mental e emocional, e para estarem plenamente capacitados, equipados para exercerem o ministério cristão, as boas obras, o serviço cristão. E o pastor faz isso sendo um pastor mestre, ou seja, um mestre na pregação e exposição da palavra de Deus, a Bíblia. Consegue entender isso? O chamado e vocacionado, observe e considere. Ele é um enviado, não é um autônomo, quem se envia a si mesmo. O chamado e o vocacionado tem um campo permanente, o mundo, ou mais especificamente, cada criatura. O chamado e vocacionado, primeiramente enviado por Cristo Jesus. O chamado e vocacionado, em segundo lugar, pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, vocacionado e enviado pela igreja. Tem um plano
do qual não pode fugir. Ser testemunha, mártires, sinais de que você não está ouvindo a chamada de Deus. Sinal 1. Você tem medo de assumir o chamado de Deus. Sinal 2. Você ainda não colocou seu ministério à disposição de Deus. Sinal 3. Você se sente incapaz de cumprir com o chamado de Deus. Sinal 4. Você não se sente preparado para assumir o chamado de Deus. Sinal 5. Você não se sente preparado para assumir tão grande responsabilidade. Sinal 6. Você está usando a igreja como um plano para se promover. Sinal 7 de que você não está ouvindo o chamado de Deus. Você não tem uma vida de oração. Você não tem fé. Sinal que você não está ouvindo o chamado de Deus. Sinal 9. Você não está sendo fiel à chamada. Sinal 10. Você ainda está apegado às coisas deste mundo. 11º sinal do que você não está ouvindo, atendendo a chamada de Deus. Você não está disposto a ouvir o Senhor. 12º sinal. Você ainda não vive como testemunha de Cristo. 13º sinal de que você não está ouvindo a chamada de Deus. Você não quer atender ao chamado de Deus, mas quantas almas serão deixadas para trás? Já parou para pensar nisso? Decida e haja. Está comprometido com Cristo Jesus? É se entregar a Ele completamente, colocando o seu altar, o seu tempo, as habilidades e dons e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Cristo Jesus está chamando aqueles que estão dispostos a servi-lo. Cristo conta com você. Ele chama para a realização de seu plano. A convicção da convocação é uma necessidade. É preciso ter a certeza total do que se vai fazer. É preciso entender claramente a natureza do chamado, qual o trabalho que Deus determinou. Deus criou uma grande variedade de serviços e realizações nos quais se encaixam nas mais diversas vocações. A seleção de candidatos para o ministério, destacando que alguns apresentam a sua experiência de chamado de forma bem clara e objetiva, enquanto outros a fazem de forma vaga e sem nitidez. O mais importante é que o candidato tenha uma experiência clara e indiscutível. Uma maneira relevante para a citação do chamado irresistível de Deus é ouvir as opiniões de amigos e principalmente de ministros mais experientes. Um bom diálogo ajuda a esclarecer se o candidato tem um desejo, um impulso, um sentimento ou até mesmo se o candidato está com uma motivação equivocada. Consegue entender tudo isso? Eu sei que umas das chamadas irresistível de Cristo Jesus, de Deus, do Espírito Santo e do Evangelho é a chamada da salvação de sua alma. Se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha, venha, venha para Cristo Jesus, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus, enquanto ainda o seu coração bate no seu peito. A solução para a sua vida, sua alma, é Cristo Jesus somente.